Bem-vindos mais uma vez à rubrica Conversas com. Hoje temos connosco o Fernando Ferreira, o presidente da Associação da KPMG e Eco-Expert e Panel Builder Channel Manager da Schneider Electric Portugal. Fernando, antes de mais, muito obrigada pela sua presença, para participar nesta pequena conversa. Agora, já para iniciar, pergunto ao Fernando como é que tem sido estas 8 semanas em casa a trabalhar. Bom, é uma grande transformação e muitas vezes tínhamos falado no mercado, essencialmente, da transformação digital. E todos nós tínhamos visto a transformação digital, falávamos todos sobre a transformação digital, até nestas áreas de especialidade, mas no meio de todo este turbilhão, deste impacto, quer esta crise pandémica, quer económica, por inerência, que estamos a passar, se pode trazer algo bom no meio disto tudo, eu creio que vamos assistir a uma aceleração da adoção e da transformação digital. Todos nós, nos nossos hábitos, mesmo se não usávamos, apesar de estar ao nosso dispor, se calhar não usávamos tanto estes meios digitais para estarmos a falar todos uns com os outros, e é algo que passou a fazer parte do cotidiano dos nossos dias. Da própria educação, eu tenho visto, por 2 filhos que tenho, a adaptação semana a semana das escolas, dos professores, em relação à utilização destas tecnologias, e tenho uma ideia extremamente positiva de evolução, e creio que daqui vamos tirar o mundo pós esta crise pandémica, de certeza que vai ser diferente neste aspecto, de tirarmos proveito destes recursos para coisas que fazíamos que se calhar seriam desnecessárias, como até deslocações. Eu creio que uma coisa não substitui a outra, por exemplo, nas nossas atividades das nossas empresas, que são as atividades comerciais, o face-to-face é algo que vamos continuar a ter, como é óbvio, mas muitas vezes determinadas deslocações que fazíamos inconscientemente, se calhar vamos reavaliar e se calhar à distância de um clique vamos conseguir falar e trocar mais informações. Portanto, isto também é algo que eu creio que foi um motor e uma aceleração desta transformação tecnológica. Concordo. Nós próprios internamente, obviamente, começamos a ponderar se há algumas deslocações em que implica custos, tempo, e tempo também é dinheiro, se realmente compensam. E concordo perfeitamente com o Fernando Ferreira de que este processo vai alterar. E a nível da produtividade, retirando o face-to-face, a produtividade tem sido também dentro dos patamares que existiam antes ou não? Tenho escutado muito o mercado em relação a isso. Claro que há sempre aquela questão nas empresas, da questão da produtividade, que as pessoas, estando em casa, podem ter um comportamento não adequado, ou estarem 100% dedicados à empresa como estariam no espaço físico da empresa. Eu acho, de uma maneira geral, aliás, pela quantidade de pessoas com que tenho falado ao longo destas semanas, até me dizem o contrário, que até estão a trabalhar mais horas e estão a ser mais eficazes, porque muitas vezes até aqueles timings que tinham de deslocação do ponto A ao ponto B, muitas vezes nas empresas, e trabalha-se muito em open space, que há aquela questão social ou de perturbação de quando estamos focados, e a maioria das pessoas, acho que o trabalho que tem desenvolvido e tudo mais, até tem aproveitado muito mais no mesmo espaço de tempo, aproveitado para fazer mais coisas. Portanto, e isso é um aumento do índice de produtividade. É algo que eu vou gostar de ver no futuro, algum estudo de mercado sobre isso, mas acho que há muitas atividades no mercado que podem tirar bastante partido desta questão da mobilidade. Nós podemos estar online em qualquer sítio, e não aquele conceito. Portanto, que é o conceito para executarmos uma determinada profissão, temos que fisicamente nos juntar num determinado espaço. Eu creio que há muitas empresas que eventualmente vão reocasionar o espaço que têm e a implementação da questão do teletrabalho. Sim. Curiosamente, outro dia conversávamos com uma empresa que participa desde a primeira edição do Molinvest, que é de Beja, e curiosamente tem tido algumas solicitações de pessoas
que dentro da perspectiva que Fernando Ferreira estava a dizer, de claramente entenderem que é possível trabalhar em qualquer parte e em qualquer sítio, e assumindo que é um território, nomeadamente no caso do Covid, mais protegido, e por isso tem tido várias solicitações de pessoas que estão disponíveis para avançar mais para o interior do país, o que poderia ser uma coisa também interessante em termos, diria, da população no interior, que efetivamente tem vindo a desaparecer. Mas também existem outros contras, não é, Fernando Ferreira? A questão, por exemplo, como dizia há bocado, ou estávamos em off, da questão de ter 2 filhos, aliás, estava a falar ali em relação a ter 2 filhos, isso também às vezes perturba um bocadinho aquilo que é o funcionamento geral, ou essa relação com a casa, com a família, tem sido relativamente pacífica? No meu caso, e como sou um profissional da área de tecnologia, e a minha casa até é de tecnologia, acabo por ser o administrador informático, mas, obviamente, e acredito que na maior parte das pessoas, as casas tiveram que ser readaptadas. Ou seja, havia determinados espaços da casa que tivemos que criar espaços adaptados ao próprio casal, ou aos próprios miúdos no estudo. No estudo e na adaptação, portanto, criar postos de trabalho, por causa da questão da insonoridade e não criar problemas de perturbação quando estão, por exemplo, um miúdo em aulas e está um adulto a participar, como estamos neste momento aqui a participar nesta conferência. Portanto, tem que se fazer algumas adaptações. Eu creio que todos nós tivemos que olhar para as nossas casas de maneira diferente e readaptar e até readaptar espaços para adaptar esta diferença. Sobre a questão que referiu, e é uma questão extremamente importante, e sendo eu uma pessoa que não sou natural do litoral, sou do interior, e vivi essas duas realidades. Hoje em dia, nós podemos, e principalmente há muitas profissões que fisicamente podem trabalhar de qualquer sítio no mundo. E nós temos casos, e nos meios de comunicação social têm aparecido vários casos. E já existem muitas pessoas que estão a adotar, e até pequenas empresas, estou-me a lembrar de startups e software houses, que desenvolvem software. Uma empresa que desenvolve software pode estar em qualquer canto do mundo. Pode estar numa aldeia, tem que ter a infraestrutura informática, como é óbvio, para se poder ligar. Mas se calhar terá uma qualidade de vida completamente diferente do que trabalhar na grande cidade. E isso muitas vezes pode-se traduzir em produtividade. E principalmente para quem trabalha em meios criativos, não é? Que requer uma concentração e não quer estar sob a alçada de um determinado stress típico, não é? Das grandes cidades, do trânsito, das rotinas de entrada, de saída, enquanto no meio pequeno não o tem, não é? E isso pode ser benévolo para essas empresas. E Fernando, agora nesse ponto que está a tocar e que estamos a falar até agora, que é o trabalhar em casa e adaptar as nossas rotinas e os nossos espaços a um local de trabalho em casa, que soluções, ferramentas ou estratégias é que a Domótica tem para conseguir ajudar as pessoas e toda a gente, não é, que está a trabalhar de casa e a conseguir enfrentar melhor esta nova realidade? Essencialmente, vamos começar por uma das principais missões e a missão mais velhinha que teve quando os sistemas de domótica há mais de 30 anos começaram a ser introduzidos dentro dos nossos edifícios e falando mais concretamente dentro do setor habitacional. Essa sua missão desde o início sempre foi a questão do conforto. O conforto, e na altura quando se falava em conforto, nessa altura falávamos essencialmente na questão da climatização, portanto, do controle de climatização, esse foi o primeiro, e depois a seguir a isso começou-se a introduzir aquela ideia de nós podermos estar sentados num determinado ponto. Eu lembro-me uma imagem da domótica que durante muitos anos foi um mercado que era uma pessoa sentada no sofá, com um comando remoto, não é? E com esse comando conseguia subir e descer os stores e ligar e desligar o televisor ou por porta da garagem. Portanto, isso era o supra-sumo da tecnologia. Verdade. Esse conceito evoluiu nos últimos anos. Hoje em dia não se concebe qualquer sistema de domótica habitacional em que eu não tenha acesso na palma das minhas mãos através de um telefone, de um tablet, à minha casa. Portanto, esse conceito extrapolou
o espaço, porque esse tal comando que estamos a falar, na década de 80 e 90, não é? Obrigava-me que só funcionava dentro da minha casa, não é? E hoje em dia não. Foi introduzida a questão da segurança. Hoje em dia a segurança, a questão da videovigilância, portanto, da segurança do meu próprio património, de ter acesso a alarmes, de fugas de água, de gás, portanto, toda essa questão foi introduzida mais tarde. E ultimamente, e esta tendência, apesar do momento atual, não se alterou, que é a questão da eficiência energética. Todos hoje em dia estamos a introduzir nas nossas habitações energias renováveis, com painéis solares, estamos a introduzir já em muitos casos a viatura elétrica, ter armazenamento de energia com o storage de baterias físico nas próprias habitações, e essa questão é uma questão que está neste momento na ordem do dia a nível da maneira como gerimos. Ou seja, neste momento, toda esta transformação do ponto de vista de domótica visa um conceito muito mais alargado, que visa a questão da eficiência do funcionamento dos próprios equipamentos, de ter a alarmística atempadamente, de modo a que eu consiga reagir a um determinado problema que pode acontecer na habitação, e visando sempre a questão do conforto e eficiência. E neste momento trabalhamos muito nesse binómio. É a tendência de mercado. Por isso, eu gostava de fazer aqui um desafio que era, numa frase, consegue definir domótica? A domótica digamos assim, é uma arquitetura, podemos dizer por aí, é uma arquitetura que me permite criar num determinado edifício um equilíbrio entre o conforto e a eficiência. Seja eficiência energética, seja eficiência operacional. Acho que dessa forma, se me explicassem logo inicialmente, eu perceberia logo. Claro e preciso, com as palavras corretas, acho que é uma ótima forma de definir. Creio que é o melhor conceito que podemos atualmente dar do conceito óptico. Fernando, agora passando um pouco mais para a KPNX, antes de fazer algumas perguntas sobre a associação, o Fernando, se pudesse fazer uma pequenina introdução, só para as pessoas que estão a assistir perceberem o que é que a KPNX é, se faz favor. Muito bem. O KPNX, antes de mais, é uma tecnologia. Foi uma tecnologia que evoluiu já há mais de 30 anos, evoluiu de tecnologias anteriores, e o que é que visou e o que é que visa atualmente esta tecnologia? Queria criar uma plataforma de comunicação entre fabricantes, ou seja, uma linguagem, chamemos-lhe assim de uma maneira mais lato, o conceito, que permite eu fazer interligação entre equipamentos de fabricantes diferentes, independentemente do tipo de equipamento que estamos a falar, e nas mais variadas funcionalidades, desde a iluminação, desde a questão da gestão de energia alarmística, desde a introdução dos eletrodomésticos, climatização, os stores, os elevadores, no caso de edifícios de maiores dimensões. Portanto, a ideia é que foi criar uma tecnologia comum que as várias empresas que estão no mercado pudessem utilizá-la, e com isso cada um na sua especialidade partilhar para um valor acrescentado ao cliente final. Até então, o que existia, e praticamente hoje em dia está a aparecer, eram tecnologias monofabricante, que desenvolvia em determinado sentido, que eu podia instalar, investir e instalar na minha casa, mas depois, para ter uma interface ou para interagir com aquele determinado sistema, tinha que ter uma determinada interface. Se comprasse de outro fabricante, tinha que ter outra. E isto, vejam, é como nós muitas vezes ainda temos nas nossas casas, olhamos para as nossas mesas da sala e a quantidade de comandos que temos para várias coisas. É ingerível, não é? Este tipo de tecnologias como o KPNX, logo, de princípio, a sua base foi juntar, e ela é composta por vários fabricantes, do ponto de vista mundial, no qual todos juntos, a ideia que pretendem é criar uma plataforma comum, cada um depois tem a sua especialidade e desenvolve dentro das suas especialidades e as suas próprias funcionalidades, mas algo que possa interagir com todos estes equipamentos. Esse sempre foi o princípio do KPNX. O KPNX tem sido uma tecnologia evolutiva, tem-se conseguido adaptar a todas as realidades, ou seja, porque quando começou há 30 anos atrás, e falámos há pouco, em que a tecnologia e o limite tecnológico
seria o controle de iluminação, o store, e ficaria, portanto, no conforto e integração com os sistemas de climatização. Hoje em dia, vai muito mais do que isso. Portanto, hoje em dia está integrado com o Internet of Things, portanto, com a tecnologia na palma da mão, usemos esta expressão, e neste momento adapta-se às tecnologias atuais, como, por exemplo, a questão da cibersegurança e tudo. Portanto, já abrange todos e tem sido completamente evolutivo. E vai sofrer agora, em breve, não posso fazer ainda muita publicidade, mas vai sofrer em breve mais uma adenda do ponto de vista de reforço tecnológico, respondendo às necessidades atuais. Portanto, tem tido um dinamismo bastante grande. Como é que funciona? O KPNX depois tem uma vantagem, é que ele foi normalizado, existe uma norma por trás, portanto, neste momento existem, e está a ser dotado, começou a sua gênese, começou na Europa, e neste momento já se alargou do ponto de vista mundial. E depois, dentro dos países, existem os grupos ou as associações que promovem o KPNX. Portanto, nós somos uma rede de associações, no qual existe uma casa-mãe, chamemos-lhe assim, e entre nós todos partilhamos informação, contribuímos todos para o ponto de vista legislativo e para o ponto de vista de tendências e propor alterações e tendências de mercado que melhor se adequem às necessidades. Qual tem sido a reação dos associados face a esta situação? O Fernando Ferreira tem tido, diria, feedback deles, de como é que estão a passar esta fase, em termos da reação dos clientes deles, do mercado de uma forma geral? Do ponto de vista, portanto, há grande preocupação, nomeadamente a todas as obras ou investimentos que no nosso país e nos últimos anos tinham sido um dos grandes motores económicos nestas áreas, que foi tudo o que era associado à área do turismo. Portanto, neste momento é uma incógnita, a visibilidade que todos temos do mercado ou da evolução de investimentos do mercado futuro é parca, não é? Podemos ter algumas ideias que naturalmente não sabemos que impacto no total é que vai ter, não existe ainda neste momento qualquer indicador, aliás todos os dias a nossa realidade está a mudar, mas por outro lado, em relação aos projetos existentes, tudo continua neste momento em funcionamento. Claro que as empresas têm receio. Por outro lado, em relação a todo o parque instalado, a todas as instalações que já implementaram, têm sido chamados pelos clientes para fazer melhorias, e estou-me a lembrar nomeadamente na área de saúde, não é? A fazer melhorias em relação aos investimentos. E isso é importante, ou seja, mais do que nunca, hoje vê-se claramente que tudo o que é de tecnologia de monitorização e controlo, e neste momento falando do KPNX, é algo relevante e que tem que ser pensado como podemos melhorar. Acha que esses melhoramentos, assumindo aqui um dos grandes, isto obviamente, todos nós queremos acreditar que isto é uma fase transitória, o não sabemos é o quanto tempo é que esta fase transitória é, não é? E por isso, obviamente, quanto mais tempo for, mais dificuldades financeiras todos nós e toda a gente vai ter. Mas, assumindo que essa realidade e como facilitador a nível do funcionamento de um conjunto de atividades, a domótica poderia ser uma ajuda interessante para a área do comércio, por exemplo, na perspectiva, quando digo comércio, digo grandes superfícies, digo de uma forma geral, de forma a facilitar essa fase de transição, ou acha que isto vai ser relativamente curto o tempo e depois as pessoas vão esquecer isto rapidamente e vamos voltar ao que era, e por isso não há necessidade de fazer isso? Eu falo especificamente o exemplo, por exemplo, da obrigatoriedade das filas, das pessoas terem um conjunto de contagens de entrada, contagens de saída, sei lá, a possibilidade de ver coisas sem mexer nas coisas. Quer dizer, não sei, estou a fazer aqui se calhar um bocado de extrapolação. Bom, olhando para a história, sempre que nós tivemos grandes crises na história, após essa crise houve sempre um salto tecnológico.
E eu vou partir dessa base e eu creio que realmente vamos dar um salto tecnológico. E posso dar aqui alguns exemplos em alguns setores de atividade no qual esta tecnologia pode e deve, do futuro, ser algo que pode minimizar os impactos desta crise pandémica ou de outras crises. Nós vamos ter que aprender a viver. Felizmente, durante os últimos 40 anos não tínhamos tido grandes problemas, mas a realidade é esta. Portanto, e podemos ter há estas questões. E há pouco, e até a semana passada, em conversa com um parceiro nosso, ele disse uma frase que eu achei muito interessante, que é: os edifícios devem estar preparados para trabalhar de duas maneiras, em modo normal e modo de emergência. E isto, eu posso dar exemplos. No setor de saúde, e nomeadamente estamos a falar na questão de cuidados continuados e de lar de idosos, claramente, estamos a ver que, do ponto de vista bacteriológico, tem sido extremamente complicado. Os próprios edifícios em si. Se esses edifícios fossem dotados de tecnologia, nós podíamos monitorizar as situações, podíamos isolar áreas, podíamos criar uma gestão efetiva do próprio espaço. Ou seja, fazendo com que as pessoas sentissem conforto e usando essas ferramentas tecnológicas para gerir da melhor maneira, baixando a probabilidade no caso das infecções. No caso hospitalar, a mesma coisa. Nas nossas próprias casas, toda esta transformação, e todos nós temos estado a trabalhar 2 meses, e muitos vamos continuar, porque esta é uma nova realidade. Eu não creio que ela seja passageira, até haver uma vacina, vamos ter que viver com esta realidade. Portanto, é uma nova maneira de trabalhar na sociedade. E a tecnologia atual permite facilitar muito o cotidiano, este novo cotidiano. Toda esta tecnologia pode ser devidamente adaptada para criar esta nova eficiência que é necessária. E eu creio que aqui existe uma oportunidade de negócio para as empresas que se dedicam nestas áreas, mais do que nunca. O próprio setor habitacional é um deles. Nós, ao estarmos mais tempo nas nossas casas, temos necessidade de adaptar as nossas casas. Temos a adaptar, geri-las da melhor maneira possível. E a tecnologia permite-nos fazer isso. E na sua opinião, acha que este distanciamento que estamos todos a sofrer hoje em dia, não é? Consoante esta situação atual, acha que no futuro, também talvez com a ajuda de alguns mecanismos de domótica, nos possa aproximar mais no futuro? Sim. Hoje em dia, a domótica, a nível do serviço de aproximação, aliás, a tecnologia como um todo, não é? Como aproximação, permite nós, apesar de estarmos isolados, conseguimos entre famílias interagir uns com os outros, por exemplo. E isto é benévolo. É benévolo, ou seja, a tecnologia está a esse serviço. Quem tem mais do que uma casa e remotamente quer saber como está a sua casa, o funcionamento, porque as casas requerem manutenção, nem que seja ao mínimo, nem que seja do ponto de vista de segurança, a domótica permite-o fazer. Permite-me remotamente eu saber simular a minha presença, por exemplo, no caso de questões de segurança, permite-me ver o estado da água, se está alguma fuga ou não, permite-me o gás, permite-me, inclusive, no caso de eu ter que habilitar para alguém ir lá fazer, uma entidade terceira, um serviço remoto, abrir ou fechar a porta. Ou seja, toda a tecnologia é um facilitador perante estas condicionantes. Portanto, e a questão da aproximação, sim, é um facilitador da maneira de estarmos mais perto uns dos outros e trocarmos impressões. Eu acho que isto, só ao início achávamos estranho, isto passa a ser uma nova realidade. E até se calhar estamos mais em contacto agora, até com alguns familiares, do que estaríamos no pré-crise, chamemos assim. Ao princípio estranha-se e depois entranha-se, não é? Sim. Usando esse termo, sim. Olha, eu não sei se tem esse tipo de informação ou não, ou que grau de informação que tem a esse nível. Uma das preocupações também tem a ver com a parte, obviamente, económica das empresas e, obviamente, a economia em geral, e por isso haverá um ou outro setor que terá nesta fase,
melhor do que o que estava, mas a maioria obviamente não está, quanto menos seja por incerteza do futuro, obviamente. Tem informação de percentagem de empresas na área enquanto associados que estejam em layoff, que tenham recorrido à banca? Tem esse tipo de informações ou de todo? De uma maneira geral, e nos associados, nenhuma das empresas entrou em layoff. Como são empresas tecnológicas e estão no mercado e têm um parque instalado e obras novas, têm gerido da melhor maneira as suas equipas. Muitos são profissionais de engenharia que estão a trabalhar a partir de casa e usam esta tecnologia para estar juntos todos os dias, ou seja, criaram novas rotinas de reuniões e de partilha de informação. E aquelas equipas que necessitam de ir à casa do cliente e fazer intervenções estão ativas dentro dos cuidados recomendados, mas estão a fazê-lo. Portanto, não tem o impacto nestes setores tecnológicos, tem sido, pelo feedback que tenho do mercado, tem sido, felizmente, baixo. Mas acha que isso, eu sinto isso noutros setores, que é, neste momento, o impacto é baixo, mas, por exemplo, não há entrada de encomendas e, por isso, obviamente, as pessoas sabem que, ok, nesta altura ainda continuo com os trabalhos que estavam em curso e, por isso, há aqui uma certa continuação, mas vejo num horizonte curto de que daqui por um mês, se não entrarem encomendas daqui por um mês, eu não vou ter nada que fazer. Naturalmente, pós-crise, ou digamos assim, ou o mês de maio para a frente será decisivo. Não existem qualquer indicadores, mas será decisivo. Uma certeza nós temos. As empresas, nós próprios, vamos ter que nos reinventar na maneira como trabalhamos e no mercado onde trabalhávamos. Ou seja, eu prefiro ver assim, ou seja, sempre resilientes a esse facto. Temos que explorar novas oportunidades de negócio, porque estas crises trazem outras oportunidades de negócio. Determinados setores de mercado, que se calhar neste momento estaríamos 80% ou 90% focados e a desenvolver negócio, se calhar não vão ser os setores com mais investimento de avante, mas há outros, por exemplo, que poderão arrancar. Há outros, neste momento, que não sofreram, ou que não têm impacto. Eu estou-me a lembrar, e um muito importante, e que está na ordem do dia, e ainda há pouco tempo estamos a receber neste momento informações do Estado português, a pedir às várias empresas e associações que dêem o seu parecer. A questão da eficiência e do impacto ambiental é algo que continua na ordem do dia. Ou seja, apesar de nós termos nos deslocado e estarmos a trabalhar em casa e tudo mais, estas preocupações do impacto ambiental e da eficiência energética e eficiência operacional não desapareceram. Pelo contrário, elas vão continuar. Se calhar a maneira como nós as abordávamos vamos ter que nós, nas próprias empresas, nos reinventarmos. Vamos ter que criar prestações de serviço àquelas empresas que só trabalhavam em projetos novos. Se calhar vão ter que criar uma área de serviços. Vão ter que alargar a sua área de competências. E isso nós partilhamos muito estas ideias com os associados. Porque é parte essencial. No mundo e nas economias nós temos que estar sempre a nos reinventarmos. E mais do que nunca, numa situação destas, é necessário as empresas se reinventarem nesse aspecto e tentar identificar novas áreas e novas oportunidades de negócio. Fernando, para si, depois disto tudo acabar, ou quando talvez houver uma vacina, o que é que tem mais saudades de fazer e gostava de fazer logo de imediato? Bom, essencialmente, eu gosto muito de passear, gosto muito de viajar, voltar outra vez a viajar, a estar com muitas empresas, nossos parceiros do ponto de vista profissional. Lá está o face-to-face, não é? Porque nada substitui, como bom portugueses, um almoço e tudo mais, aquela empatia e voltarmos a falar e sentir verdadeiramente e testemunhar o mercado. Mas é uma questão que neste momento põe-se num horizonte muito longínquo. Portanto, não, neste momento, mas basicamente é isso. Acho que todos nós, apesar das nossas rotinas, e isso é essencial.
para quem está a trabalhar a partir de casa e nas empresas é criar rotinas muito parecidas com as rotinas que tivesse se tivesse que se deslocar para o local de trabalho. Eu faço a mesma rotina, o mesmo horário de entrada, de saída, se calhar sai mais tarde, mas como tivesse no meu local de trabalho. E isso ajuda-nos a manter, do ponto de vista psíquico, motivados para o trabalho. Isso eu acho que é essencial. A autodisciplina numa situação destas é essencial. E sempre com um espírito motivador e de fazermos andar coisas ou planos ou determinadas ideias que tínhamos até do ponto de vista profissional e que estavam um pouco adormecidas porque tínhamos outras prioridades. Neste momento é a altura de dar essas prioridades. Eu estou a dar, por exemplo, nas empresas, nesta área tecnológica, nós temos proposto aos associados e partilhados ideias das suas próprias equipas fazerem autoformação. Existem online uma quantidade de cursos e de formações que a Associação KPMG disponibiliza que vai enriquecer essas empresas e que vai prepará-las melhor, porque até era algo que sabiam que tinham que fazer, mas o volume de negócio não o permitia ter disponibilidade, mas é uma maneira de enriquecer, ou seja, de sairmos de uma crise destas com melhores competências e mais reforçados. E se calhar até com outras visões de abordagem ao mercado. E acho que neste momento, perante uma situação destas, o espírito tem que ser isto. Eu confesso que concordo. Inclusive nós, dentro da nossa própria organização, o que temos aproveitado para fazer, porque obviamente os eventos, efetivamente, não é possível fazê-los nesta altura. Esperemos que em setembro já seja possível, mas pelo menos para já não é possível. E por isso o que temos aproveitado é para fazer. Vamos lançar alguns projetos que estavam na gaveta há algum tempo e que tínhamos vontade de os fazer, mas diria que a rotina e o turbilhão de trabalho diário não nos permitiam, e isso permitiu-nos e permitiu-nos pensar sobre outras coisas e preparar outros projetos, e por isso, obviamente, concordo que há aqui uma necessidade de nós aproveitarmos este tempo para nos reinventarmos e para poder... E tem aproveitado para pôr em ordem algumas coisas que tinha ainda em casa pendente, não. Ou aquelas coisas que eu um dia vou fazer, mas para já não tenho tempo. Bom, planos até tinha muitos, mas o foco no trabalho e o volume de trabalho, confesso que não diminuiu em nada. Até pelo contrário, o que me fez com que algum destes planos ainda não tenham sido colocados em prática. Mas eu acho que todos nós, ou tiramos mais partido das nossas habitações, e estamos aqui a falar da domótica, não é? Todos vamos identificar pontos de melhoria, quer do ponto de vista de eficiência, quer de conforto nas nossas habitações. E vamos planear até investimentos que nunca tínhamos pensado. Eu, por exemplo, e posso dar como exemplo tecnológico, há partes da minha casa, de alguns hábitos, da própria automação, do próprio sistema de iluminação, que não tinha pensado em determinadas áreas. E disse, olha, isto é interessante fazer porque vai-me facilitar na própria gestão da própria habitação. Portanto, são coisas que a pouco e pouco temos mais tempo, digamos assim, para pensar e adaptar. Claro. Fernando, agora para terminarmos esta conversa, que mensagem é que quer transmitir de força e de esperança a todos aqueles que nos estão a ouvir? A mensagem principal é esta transformação, e há pouco falei logo no início, toda esta questão, esta crise pandémica e económica, vai fazer florescer os negócios de uma maneira muito diferente. E eu creio que a área da transformação digital vai ser seriamente acelerada. E todas as empresas que trabalhamos nestes setores, nos edifícios, e que falávamos, e há muito tempo falávamos, que os edifícios tinham que ser passados a ver de uma maneira diferente, como um todo, para poderem ser mais eficientes e com um melhor nível de conforto e com outras funcionalidades. Isto foi acelerado todo este processo, esta introdução e esta adoção. Neste momento, o público em geral está muito mais sensível
a estas questões porque está a ter estas vivências. E está mais sensível a todo o valor acrescentado que a tecnologia lhe pode trazer. Portanto, é uma questão de nos prepararmos, de preparar o nosso discurso, de preparar todas estas questões de valor acrescentado, mediante os segmentos de mercado, como é óbvio, onde cada empresa trabalha e irá explorar esse mercado, e preparar-nos para depois fazermos esse trabalho em pleno. Fernando Ferreira, agradecemos a sua disponibilidade para conversarmos este bocadinho. Agradecer, enquanto Presidente da KNX, a parceria que tem com a Smart Home Show, e obviamente esperamos poder nos encontrar com as respectivas condicionantes que o momento exige, mas que possamos nos encontrar e podemos conversar um dia destes, se não for antes, em setembro. Obrigado eu, em meu nome pessoal e em nome da associação, e estamos sempre ao dispor.